Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio semanal de devocional aqui no canal de espiritualidade. A espiritualidade consciente, lúcida, com os pés no chão, faz parte da teologia, faz parte do pensamento teológico de modo sério, com qualidade. E hoje nós vamos falar sobre angústia, vamos falar sobre um assunto que traz muitas angústias a várias e várias pessoas e como o Evangelho trabalhou com essa questão que é tão importante. Quer pensar um pouquinho mais sobre isso e pensar naquilo que Jesus falou sobre a temática? Então fica comigo até o final, que hoje nós vamos falar sobre isso aqui no Café com Teologia. Aproveito também para fazer um convite para você vir estudar teologia com linguagem acessível. O preço também é bem acessível, R$ 29,99, e você pode assistir às aulas o dia e a hora que você quiser. Clica ali em Seja Membro e o pacote Café Completo já dá direito a você assistir às aulas do nosso curso livre de teologia. Aproveite para observar os outros pacotes e ver se tem outro que te interessa mais. Mas participe conosco e tenha acesso a conteúdos exclusivos por aqui. Hoje eu queria ler com você uma passagem do Novo Testamento que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 24 até o 34, dizendo: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso eu vos digo: não fiqueis angustiados pela vida, pensando no que comereis ou bebereis, nem pelo corpo, pensando com o que vestireis. Não vale a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis muito mais que elas? E quem de vós, angustiando-se, poderá prolongar sua vida um pouco mais? E por que vos angustiais pela veste? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus veste assim a relva, que hoje cresce no campo e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vós, gente de pequena fé. Por isso, não vos angustieis pensando: com que comeremos, com que beberemos, o que vestiremos? Pois são os gentios que procuram ansiosamente essas coisas. Vosso Pai Celeste já sabe que tendes necessidade de tudo isso. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo isso vos será dado por acréscimo. Portanto, não vos angustieis com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, e a cada dia basta o seu infortúnio. Acho que faz muito sentido a gente pensar um pouco sobre essa passagem, sobretudo nesse momento em que vivemos uma sociedade tão capitalista, né? E uma sociedade tão voltada ao dinheiro. As pessoas são educadas desde criança a escolher um curso, uma profissão que lhe dê dinheiro, não que lhe dê satisfação de vida quando forem adultos. Na juventude e início da idade adulta, as pessoas são quase que forçadas pelas circunstâncias da vida, pela opinião das outras pessoas, pela necessidade de sobrevivência, a optarem por carreiras e empregos que mais dão retorno financeiro. E parece que a principal preocupação passada para a maioria das pessoas é resolver a sua vida, mas resolver a sua vida no sentido financeiro.
Cada dia mais cresce o número de pessoas infelizes, insatisfeitas, deprimidas, angustiadas. E não necessariamente são pessoas que passam por necessidades financeiras. Muitas dessas são pessoas até com bom potencial aquisitivo, com bom poder aquisitivo, até têm bons empregos e bons salários, mas não se sentem realizadas com o que fazem. Não se sentem felizes de ser quem elas são, ou nem puderam ser quem elas são de verdade. Não é? É um engano muito grande, achar que um belo salário é o suficiente para você ter uma vida feliz, satisfeita e tranquila. É um engano. E um engano muito perigoso, porque pode resolver uma área que tem a sua importância, é claro, né? É legítimo que cada um de nós queiramos melhorar a nossa condição financeira, o sustento da nossa família, o nosso próprio sustento, o mecanismo com o qual pagamos conta. Se nós fazemos isso de maneira honesta, digna, não há problema nenhum nisso. O problema é quando nós colocamos isso à frente de quem nós somos, à frente do que nos dá prazer fazer na vida, à frente daquilo que é mais essencial para a nossa vida. E Jesus uma vez disse que não adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus não estava falando de salvação apenas, não de perder a alma no sentido de salvação no final de tudo. Jesus está falando no sentido de perder a sua identidade, de perder aquilo que faz os seus olhos brilharem, que faz o seu coração palpitar, que faz o seu sorriso resplandecer, que faz você se sentir de fato feliz e satisfeito com a vida. Porque é muito triste quando uma pessoa dedica a sua vida apenas a sobreviver. Quando a pessoa se enfia no trabalho cada vez mais e mais para poder ter mais, para trabalhar cada vez mais, e acaba que não vê os filhos crescendo, que não vê a juventude passando, que não vê o casamento indo embora, que não vê a sua própria saúde se deteriorando, e isso nós precisamos pensar. Será que vale de fato a pena? Jesus diz que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, que era uma divindade pagã ligada ao dinheiro, ligado à riqueza, ligado à ganância. Porque a riqueza requer de nós uma dedicação quase que religiosa, requer de nós um serviço religioso, porque nós podemos ser tomados por essa preocupação e viver em função dela. Não apenas aqueles que têm muito, que não querem perder e querem ter cada vez mais, como aqueles que não têm tanto assim e vivem dia após dia a querer ter mais e mais. Ou nós adoramos e servimos a Deus, ao Pai de Jesus, que nos convida a uma vida mais leve, a uma vida mais tranquila, embora não irresponsável, né? A uma vida mais consciente, misericordiosa, para que nós também sejamos misericordiosos conosco e com as pessoas que têm menos ainda do que nós, ou nós seremos sugados por uma vida agitada, intensa, que nunca nos dará o sentimento de satisfação. A vida para a qual Jesus nos chama é uma vida de gratidão, é uma vida de satisfação, é uma vida de desfrutar o dom de Deus, que é a vida em abundância. Foi isso que Jesus diz quando ele fala que veio para nos dar vida em abundância. Não é abundância no sentido de bens materiais, mas é uma vida plena, satisfeita, feliz, equilibrada, saudável, apaziguada. É isso que Jesus nos diz, né? É isso que Jesus nos mostra. E o texto diz por que nós andamos angustiados. Será que angustiados nós conseguiremos ampliar a nossa vida sequer em algumas horas? Será que a angústia irá resolver
a nossa preocupação, o nosso problema? Na verdade, não, só vai aprofundar a problemática. Quanto mais angustiados ficarmos, pior viveremos, né? Diminuiremos a nossa qualidade de vida. Quanto mais angustiados ficamos, pior perspectiva temos sobre os problemas que temos que enfrentar. Pior perspectiva temos de como devemos lidar com as angústias do nosso dia a dia. Porque Jesus nos chama a uma vida de paz, de tranquilidade, de confiança em Deus. Isso é fé. E claro, há um texto também muito bonito quando lá no finalzinho o texto nos diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo isso o quê? A comida, a bebida, o vestimento, as necessidades básicas serão acrescentadas. Infelizmente, muitos pregadores transformaram esse buscar o reino de Deus em primeiro lugar como sendo um sinônimo de ir à igreja. Não. Jesus não está falando de igreja, Mateus menos ainda. Está falando de reino de Deus, que é uma realidade muito maior do que qualquer igreja. A igreja, na melhor das hipóteses, ela funciona como uma agente do reino, ela aponta para o reino. Quando ela cumpre o seu papel, quando ela é ensimesmada e só pensa no dinheiro, no poder, nem isso ela faz, né? O reino é muito maior, o reino não depende de templo, não depende de membresia, não depende de dia nem de horário, o reino se manifesta na vida daqueles que entregaram a sua vida à graça de Jesus. E se nós buscamos o reino em primeiro lugar e a sua justiça, porque o reino de Deus que Jesus nos revela, ele é baseado na justiça divina, que não é uma justiça implacável, não é uma justiça retributiva, mas uma justiça misericordiosa. Esse texto está em conexão com o sermão das bem-aventuranças. E lá o texto diz que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, que é a base do reino de Deus, porque estes serão saciados. Bem-aventurados, felizes, são aqueles e aquelas que têm fome e sede, sentimentos básicos, sentimentos essenciais para a vida humana. Fome e sede de justiça, porque o reino nos chama para a justiça, que é muito diferente de vingança, é a justiça em prol da pessoa que é oprimida, que sofre, que padece, que não tem ninguém por ela. Porque, por causa da injustiça, muitas pessoas passam fome e passam sede, literalmente. E aqui no texto, Jesus nos ensina a buscar o reino em primeiro lugar e a justiça que lhe é característica, a compartilharmos com as pessoas que são injustiçadas a ponto de nada terem e passarem uma vida de muita escassez e muito sofrimento. A fé cristã nos chama a amenizar o sofrimento daqueles que são oprimidos, né? Daqueles que são injustiçados. A fé cristã nos convida a uma vida em paz, a uma vida de se valorizar aquilo que importa, de ousar ser quem se é de verdade, de ousar fazer as escolhas que lhe fazem feliz, que fazem sentido para a sua vida. O reino de Deus nos convida à paz e à justiça. São as grandes virtudes, os grandes valores do reino de Deus. E a viver uma vida de contemplar a cada dia as suas possibilidades. De contemplar a presença da sua família, dos seus filhos, dos seus cônjuges, dos seus animais de estimação, de contemplar a natureza, de contemplar uma boa música, um bom livro, uma boa poesia, uma boa amizade, uma boa relação interpessoal, uma boa refeição, de valorizar aquilo que realmente nos classifica
como seres humanos e que dá sentido a essa existência. E essa é a reflexão dessa semana, e eu espero que você tenha uma vida menos capitalista, menos induzida por essas pressões que a sociedade capitalista tenta nos impor, uma vida de maior paz, de maior comunhão também com as pessoas e uma vida em que você ouse ser e fazer aquilo que te faz feliz de fato e ser quem você é. Uma boa semana para você e para toda a sua família, com muita paz e tranquilidade. E se você gostou, deixa aqui a sua curtida, inscreva-se no canal e compartilhe esse conteúdo com os seus contatos. E até breve com mais um Café com Teologia.